Luísa, professora do Ministério Infantil da Igreja Batista Central de São José dos Pinhais. E eu tô muito contente de estar aqui com vocês hoje. E, gente, lembra que a gente estava aprendendo sobre a história desse livro, que é o livro preferido da nossa amiga Lilica, né? E aí, aqui a gente teve várias histórias nesse livro sem palavras, certo? Sobre cada uma dessas cores. E hoje vai ser a última história dessa sequência, tá bom? Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, então pesquisa aqui mesmo no YouTube, ou pede pro seu pai pesquisar para você, para sua mãe, que daí você vai ver aqui que tá por aqui, tá bom? As nossas aulas, nos dias anteriores, tá? Mas nessa semana a gente vai falar sobre a última história, que é a cor verde. Hoje, então, nós vamos falar sobre a cor verde, que é a última cor. E aí depois a gente vai usar outras histórias de outras coisas que são diferentes, tá bom? Então, hoje é o último dia do livro sem palavras. Muito bem. Então, só pra gente dar uma relembrada rápido, vamos cantar aquela música lá que eu ensinei pra vocês, tá bom? E daí a gente dá uma relembrada e daí vamos já pra nossa aula, tá bom? Então vamos lá, todos juntos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão limpo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu Cristo encontrei e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, vamos mais uma vez, só pra gente dar mais uma memorizada e aí nós vamos pra aula, tudo bem? Vamos lá então, todos juntos, cantando bem forte, bem feliz e alegre, vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão limpo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu Cristo encontrei e a vida eterna eu ganhei. Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre essa página aqui, a página verde. Muito bem! O que vocês acham que essa página verde significa, hein? Bom, a gente fala que é a vida eterna, certo? É a esperança da gente ter a vida eterna um dia, morar com Deus no céu, onde vai ter ruas de ouro, não é verdade? Mas essa esperança que a gente tem no nosso coração de um dia morar no céu com ruas de ouro, não é simplesmente assim, uma esperança qualquer. Não é. Você aqui na Terra vai cultivando essa esperança, vivendo a cada dia mais perto de Jesus, amando a Deus, que uma hora o céu vai ser só uma consequência do que você está vivendo aqui. Nós estamos de passagem aqui para um dia podermos morar no céu, certo? Então essa é a nossa esperança, de um dia morar no céu. E o verde não lembra a gente de plantinha? A plantinha, vocês já viram uma plantinha? Ó, eu peguei uma aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui essa plantinha? Que cor que é essa plantinha aqui? É verde, né? E geralmente quase todas as plantinhas são verde, grama, né? Elas são verdinhas dessa cor. O que isso significa? A plantinha também representa a nossa página verde. Porque quando a plantinha ela tá crescendo, o que você precisa fazer? Só você deixar ela parada assim, ela vai crescer e vai ficar bonita? Não, né? Você tem que colocar água. O que mais? Deixar tomar um sol, não é verdade? Deixar tomar um solzinho, colocar água, regar, cuidar, não é verdade? Senão ela vai morrer. E ela é igual a gente. A gente também precisa ser alimentado, a gente precisa ser regado, amado. E o que a gente pode fazer para ser regado, igual essa plantinha? A gente tem que ler a Bíblia, orar, falar com Deus. Tudo isso vai molhando a gente, que é a plantinha, e a gente vai crescendo cada vez mais
e tendo cada vez mais esperança de um dia morar no céu, certo? E a história que eu vou contar hoje para vocês é de um homem muito interessante. O nome dele é Timóteo. Como que é o nome dele? Timóteo, muito bem. E essa história se encontra lá na palavra de Deus, que é a Bíblia, certo? E essa história foi há muitos anos atrás, muitos anos atrás, mas essa história se estende até nós hoje. Ela continua fazendo efeito e aquecendo os nossos corações, certo? Muito bem. Este daqui é o Timóteo. Todo mundo olha aqui o Timóteo. O Timóteo era um menino de Deus, tá vendo? Desde pequeno, desde criança, a família dele já ensinava ele sobre Deus, tá vendo? Ele aqui, ó, lendo as escrituras, lendo a Bíblia. Então, desde pequenininho, os pais dele, a mãe dele, ó, tá vendo? Sempre ensinou a ele sobre Jesus, certo? Então, sempre ensinou a ele sobre Deus, né? Sobre a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, certo? Igual vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque vocês querem saber mais da Bíblia, não é verdade? A mesma coisa era o Timóteo. Ele era uma criança que gostava de ler a Bíblia, uma criança de Deus, certo? E um dia esse Timóteo cresceu, porque todo mundo cresce, né? Normal. E aí então o Timóteo cresceu, vamos todo mundo fazer assim, ó, pra mostrar que o Timóteo cresceu. Vamos ver que tamanho que ele ficou, bem alto assim. Estica, estica, estica bastante. Ai, é desse tamanho aí que ele ficou, bem alto, certo? E aí ele já era um adulto e ele conheceu um homem chamado Paulo. Como que é o nome do homem? Paulo, muito bem. Ele conheceu esse homem chamado Paulo, ó. Tá vendo aqui, ó? O Paulo. E o Paulo, ele era um missionário. Vocês sabem o que é um missionário? Quem aí sabe o que é missionário? Levanta a mão assim pra eu ver. Muito bem. Se você não sabe o que é missionário, eu vou te explicar, tá bom? Então, o que é um missionário? É uma pessoa que prega a palavra de Deus para as outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então, existem missionários que viajam lá para a África, lá do outro lado do mundo, para a China, para a Indonésia, para a Índia, e eles vão de avião assim lá naquele lugar onde a palavra de Deus ainda não chegou. Eles vão bem naqueles lugares que as pessoas ainda não conhecem Deus, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E aí as pessoas vão lá, essas pessoas que vão lá falar de Jesus são missionárias. Mas também existem pessoas aqui perto da gente que não sabem de Jesus, na verdade. É só lá na África, na Ásia, que o pessoal não sabe de Jesus? Não, às vezes a gente tem um vizinho que nunca ouviu falar de Jesus, tem um amiguinho da escola que nunca aceitou Jesus, não sabe nem direito quem que é Jesus, não é verdade? Então, muitas vezes, as pessoas que estão perto da gente não sabem de Jesus. E se você for até ela falar de Jesus para aquela pessoa, do amor de Jesus para aquela pessoa, você está sendo um missionário, certo? E o Paulo, ele era um missionário. Ele ia para vários lugares falando de Jesus para quem ainda não conhecia Jesus. E aí ele falou com o Timóteo e ele disse assim para o Timóteo: olha, eu queria que você viesse junto comigo, para a gente poder ser missionário juntos, falar de Jesus para as pessoas juntos. O que você acha? E aí o Timóteo ficou muito feliz. Ele disse: nossa, glória a Deus que eu vou poder falar do amor de Jesus para muitas pessoas. E aí então ele decidiu ir junto com Paulo. E aí eles foram juntos e falaram de Jesus para muitas pessoas. Cada cidade que eles passavam, eles falavam sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre Deus e como Deus é bom, como Deus criou todas as coisas, não é verdade? E aí eles iam ir para outra cidade e falavam de novo para aquelas pessoas que Jesus era bom, que Jesus tinha morrido por elas, que Jesus amava elas, tinha perdoado os pecados dela,
não é verdade? E só pra gente relembrar, o que era pecado mesmo? Vamos lá, todos juntos. Tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Muito bem. E aquelas pessoas, elas pecavam e não entendiam que existia alguém que poderia perdoar os pecados dela. E aí Paulo e Timóteo iam lá e falavam para aquelas pessoas, ó, vocês estão em pecado, mas Jesus pode perdoar os seus pecados. Olha que maravilha! E aí então, ó, tem aqui uma imagem, ó. Tá vendo? Deles falando de Jesus para as outras pessoas, ó, as outras pessoas tudo aqui, ó, ouvindo, ó, crianças, adultos, idosos, todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. Deus é para todas as pessoas, certo? E aí então eles falavam de Deus para aquelas pessoas. E aí um dia, o Timóteo, o Paulo falou para ele que ele deveria ficar numa cidade chamada Éfeso. Como que é o nome? Éfeso, muito bem. E aí Paulo disse para ele assim, ó, fica aqui em Éfeso, que Deus tá me dizendo que ele tem um grande plano para sua vida aqui, então é para você ficar em Éfeso. E aí então Timóteo ficou lá em Éfeso, pregando do amor de Jesus para aquelas pessoas que moravam ali perto. E aí, enquanto isso, Paulo seguiu e foi andando embora. E aí, enquanto isso, Paulo escrevia cartas para Timóteo, explicando para ele como que ele tinha que fazer, certo? Ensinando para ele como ele devia se comportar, na verdade, no meio de toda aquela situação, no meio de pessoas que não queriam ser perdoadas, ou pessoas que queriam ser perdoadas, né? Tinha gente de tudo quanto é tipo. E aí, Paulo escreveu várias cartas para ele. Olha aqui o Paulo escrevendo as cartas. Tá vendo? E Paulo escreveu muitas cartas para ele. E aí, essas cartas, bem no futuro, elas foram achadas. Eles acharam essas cartas que Paulo tinha escrito para Timóteo e eles juntaram todas essas cartas e colocaram na palavra de Deus, que é a Bíblia, porque foi Deus quem inspirou o Paulo a escrever essas cartas para Timóteo. E aí, então, essas cartas estão hoje na Bíblia, a gente pode ler essas cartas, que são 1ª e 2ª Timóteo, que estão aqui na palavra de Deus. Então, se você quiser ler, é só você abrir a sua Bíblia em 1ª e 2ª Timóteo, que você pode ver o que o Paulo escreveu para Timóteo, certo? E se você não souber ler, não tem problema. Fala para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu tio, para sua tia. Lê para você essas cartas que são maravilhosas, muito bonitas, certo? E então Paulo escreveu essas cartas para Timóteo, ajudando Timóteo, certo? Então Timóteo, ele sempre foi um homem de Deus, certo? Desde pequenininho ele lia a Bíblia, na verdade, ele amava os pais dele, ele era bonzinho, desde pequenininho ele obedecia a Deus. Mas um dia ele resolveu crescer em Deus, não só de tamanho, de altura, mas crescer de alma, de coração. Ele decidiu que ele não ficaria só ali dentro da casa dele, lendo a Bíblia e orando. Ele queria falar para as outras pessoas do amor de Jesus. Ele não queria que as outras pessoas ficassem sem saber do amor de Jesus, certo? Então ele cresceu em Deus. Ele conheceu Paulo e permitiu, ele deixou crescer em Deus. E aí, conhecendo Paulo, ele foi e conseguiu cumprir o plano dele de falar de Jesus para as outras pessoas. E como você acha que a gente pode crescer em Deus igual a plantinha cresce? Lembra que a gente falou lá no começo que a plantinha precisa ser regada, precisa tomar sol para ela poder crescer? Com a gente é a mesma coisa. A gente precisa ser cuidado, ser regado. E como a gente faz para a gente poder ser regado? Muito bem. A gente lê a Bíblia, ora, tá vendo? E essa menininha aqui, ó, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá indo falar de Jesus para as outras pessoas. Porque eu não sei se o chamado de Deus para sua vida, o que Deus quer para sua vida, é que você vá lá para a África, para um outro país. Às vezes é. Você já parou para se perguntar
Se Deus quer que um dia, quando você seja adulto, você vá lá para a África, lá para a Índia, às vezes Deus quer isso de você. Você precisa orar e perguntar para Deus: Deus, o Senhor quer que eu vá para outros lugares pregar sobre o teu amor? Pois é, às vezes Deus quer isso quando você for grande, mas às vezes não. Às vezes Deus só quer que você pregue do amor dele para as pessoas que estão perto de você. Com certeza deve ter algum amigo seu na sua escola que não conhece Jesus, ou que conhece, mas que ainda não aceitou Jesus no coração, certo? Então você pode ser essa pessoa, você pode crescer em Deus igual Timóteo, lendo a Bíblia, orando, obedecendo a Deus e indo falar do amor de Jesus para as outras pessoas, certo? Então agora a gente vai orar agradecendo a Deus por ter mandado seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, né? Senão a gente estaria cheio de pecados que não foram perdoados, mas graças a Deus os nossos pecados foram perdoados e nós vamos pedir a Deus para que Ele mostre pra gente o que Ele quer de nós. Se Ele quer que a gente vá lá longe pregar Jesus, ou se a gente deve pregar aqui mesmo, para os nossos amigos, certo? Então pregue a palavra para um amigo seu. Eu vou deixar aqui com você esse incentivo, certo? Para você pregar a palavra de Deus e o amor de Jesus para aquelas outras pessoas, para que elas também conheçam a Jesus, certo? Esse livro aqui, que a gente acabou de contar a história dele, agora a gente terminou de vez, ele conta a história de Jesus. E essa história aqui salva as pessoas. Não é a história que salva, mas o poder que tem nela, que é o poder do nome de Jesus, né? Porque lembra, as pessoas tinham o coração sujo, mas Cristo aqui já entrou e com o sangue de Jesus, o nosso coração ficou limpo. Às vezes tem muitas pessoas lá que são amigos nossos que estão com o coração sujo e que o sangue de Jesus precisa limpar o coração delas, mas elas precisam saber dessa história. Você tem que contar essa história para elas, certo? Então, é o seguinte, vamos orar pedindo para Deus dar força pra gente contar para os nossos amigos sobre essa história maravilhosa, certo? Eu tenho algumas pulseirinhas que tem essas cores aqui, pulseirinhas com bolinhas dessas cores aqui, que você pode dar para um amigo seu e contar para ele a história a partir disso, certo? Então, assim que acabar a pandemia e a gente voltar para a igreja, pode ter certeza que eu vou levar essas pulseirinhas para vocês, tá bom? E aí vocês vão colocar essa pulseirinha no braço, sempre que vocês verem que o amigo de vocês não sabe de Deus ainda, você vai contar para ele. Mas mesmo sem essa pulseirinha, você pode falar de Jesus para ele, contando o seu testemunho, certo? Contando a sua experiência de vida, contando para eles como Jesus é bom e como Jesus ama eles, certo? Muito bem. Então vamos orar todos juntos. Vamos lá, cruza os dedinhos assim, fecha o olho, hein? Tô de olho. Vamos lá. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu te peço para que o Senhor me ajude a falar de Jesus e do amor de Jesus para todos os meus amigos que ainda não conhecem o teu amor. Muito obrigada por perdoar os meus pecados. Em nome de Jesus, amém, amém, muito bem. Deus abençoe vocês. E como é a nossa última aula desse livro, que é o preferido da Lilica, eu não poderia deixar de chamar ela aqui, né? Para poder cantar pela última vez sobre esse livro, não é verdade? Pra gente poder encerrar esse livro cantando a música todos juntos com a Lilica, tá bom? Então eu vou chamar ela aqui para poder fazer esse louvor junto com a gente, tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Bom, aqui
tia Isa me disse que hoje foi a última aula sobre o meu livro preferido, o Livro Sem Palavras, não é verdade? Então, eu vim aqui para poder cantar essa música junto com vocês, né? Porque eu gosto muito dessa música e como hoje é a última aula sobre esse livro, a gente tem que cantar, não é mesmo? Então, vamos todos juntos! Uhul! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Yay! Ó dia feliz quando eu Cristo encontrei. E a vida eterna eu ganhei. Muito bem, muito bem. Então vamos juntos mais a última vez. Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão limpo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu Cristo encontrei. E a vida eterna eu ganhei. Muito bem, crianças. Numa próxima música eu volto, tá bom? Essa é a minha preferida, mas eu também gosto de outras, tá? Daí, numa próxima aula que tiver uma outra música bem legal também que eu goste, eu volto aqui cantar pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau! Sai por aqui, né? Por aqui? Tá bom. Tchau!